Firmeza, galera de sempre, meu nome é Fabiano de Lima, sejam bem-vindos ao nosso canal Multi-Sobrevivente e nesse vídeo estarei falando de cerâmica caseira semi-primitiva baseada em técnicas indígenas. Esse vídeo é um vídeo teórico, as informações que eu vou estar passando para vocês são as mesmas que eu vou utilizar nos meus testes de cerâmica daqui para frente. E eu aconselho vocês a assistirem esse vídeo porque as informações aqui são bastante interessantes. Os índios Baniwá vivem na fronteira entre o Brasil, a Colômbia e a Venezuela. Eles moram no Alto Rio Negro. Então, primeiro de tudo, os índios eles selecionam a argila lá e purificam essa argila, ou seja, eles retiram pedrinhas, gravetos e entre outros materiais. Existe uma qualidade para a argila, certo? Quanto menos areia e material orgânico a argila tiver, melhor ela é para ser utilizada para fazer peças cerâmicas. Então, depois que os índios purificaram a argila, eles vão acrescentar cinzas de casca de árvore e vão misturar com água ali, vão sovar a massa, e essa massa aí é que eles vão utilizar para fazer a cerâmica deles. As cinzas que eles utilizam é da casca de uma árvore chamada caraipê, cujo nome científico é Licânia octandra. O segredo da cerâmica dos índios, no geral, é a utilização de cinzas de madeira juntamente com argila e água, fazendo a massa ali e reagindo. Porém, não é qualquer tipo de cinzas que vai servir para fazer isso. Tem que ser uma cinza de madeira com alto teor de silício. E o que acontece? É que devido a essa reação química que vai ter ali, por causa das cinzas, a peça ela vai endurecer e ela vai ficar melhor para ser queimada em fogueira de chão do que se a peça de cerâmica ela fosse feita apenas com argila. Agora, uma coisa que me surpreendeu, que pode surpreender vocês também, é que a proporção de cinzas de madeira para argila é de 2 para 1, é 2 porções de cinza para uma de argila. Tem mais cinzas de madeira nas peças de cerâmica Baniwá do que argila. Depois que a massa de cerâmica foi preparada, então a senhora Baniwá ela vai retirar um pedaço dessa parte de argila aí, vai fazer como se fosse uma tira de argila e vai sobrepor as tiras umas sobre as outras, modelando essas tiras de argila. E o nome dessa técnica é acordelamento. É usado tanto pela tribo Baniwá como por outros povos indígenas. Essa técnica aí é muito boa quando a pessoa não tem um torno de oleiro, e também é a técnica que eu recomendo vocês aprenderem para fazer cerâmica caseira, porque é a mais simples que tem. Uma segunda etapa na modelagem das peças de cerâmica chama raspagem, que é onde as índias utilizam um pedaço de casca de coco ou um pedaço de caco de cerâmica para raspar a argila do lado de dentro e do lado de fora, tanto para tirar o excesso de argila quanto para tirar a irregularidade da peça, tornar ela com acabamento mais liso e uniforme. Então, depois que as índias fizeram esse processo de raspagem, elas esperam a peça secar. Depois que a peça secar, devido à presença da cinza do caraipê ali, a cerâmica ela vai atingir um ponto que eles chamam de ponto de osso, que a peça ela ficou bem dura, ela ficou enrijecida. E aí, depois disso, as índias vão polir a peça utilizando pedras roladas, seixos de rio, e vão esfregar na peça para fazer com que a peça tenha um acabamento melhor e que ela fique mais lisa. Essa parte que eu acho muito interessante é assim, quando a gente faz peças de cerâmica caseira, igual eu já fiz aqui no canal, tentei fazer pelo menos, mesmo que a peça ela fique impermeável, ela vai ter muita porosidade, ou seja, se eu colocar água dentro do pote de cerâmica, com o tempo a água ela vai vazando por entre os poros da peça e vai chegar uma hora que a água vai sair toda, né? E os índios, eles resolvem esse problema de uma forma bastante simples. Eles invernizam a peça para que não aconteça isso. Esse invernizamento das peças de cerâmica é feita com a resina de uma planta que eles chamam de Omapiritaco, acho que é esse o nome. Eu acredito que não tenha essa planta por aqui, ou se tiver, a gente não sabe o nome. Mas o caso é que também dá para invernizar as peças utilizando resina de jutaí, que é uma árvore da mesma família do jatobá. Só que assim, pessoal, peças que foram invernizadas por fora, elas não foram feitas para irem ao fogo. As peças
que vão ao fogo, eles utilizam uma outra técnica de impermeabilização, que é assim: eles viram o pote de boca para baixo, fazem uma fogueira com bastante fumaça na parte de baixo, para que essa fumaça ela entre dentro do pote e faça uma defumação interna. E na parte externa eles não invernizam a peça, creio eu. Impermeabilizar peças para que elas possam ir ao fogo através da defumação é um conhecimento ótimo, é uma das coisas mais legais que eu aprendi esse ano, né? Porque assim, é uma técnica bastante acessível, principalmente para cerâmica primitiva, para pessoas que têm a intenção de estudar e de fazer coisas nessa área. Porque eu conheço algumas outras peças de cerâmica, por exemplo, as panelas capixabas. Quando fazem as panelas, eles utilizam uma planta que só existe naquela região ali, que eles moem a planta ali e misturam com um pouco de água e salpicam essa água na panela ainda quente. E aí faz com que a cerâmica ela fique um pouco mais escura e fique impermeável. Porém, essa planta só existe naquela região ali do Rio de Janeiro, se não me engano, no Mangue. Essa técnica de defumação por dentro que os índios utilizam, ela é muito mais acessível para a gente. Qualquer pessoa pode fazer isso, desde que domine a técnica. Bom, depois disso tem a queima das peças de cerâmica. Essa parte ela não ficou muito bem explicada no Museu do Índio, mas eu acho que essa parte também não é nem tão relevante assim, porque existe bastante conteúdo na internet e também no YouTube falando dessa queima de chão, né? No básico é fazer um buraco no solo, uma certa profundidade, pelo menos de meio metro, né? E dependendo do tanto de peça que a pessoa for queimar ali, então faz um buraco um pouco mais largo. E aí coloca madeiras ali, pré-aquece as peças de cerâmica, porque não pode colocá-las diretamente no fogo, senão elas estouram. Deixa assando ali por algumas horas. Então, como a gente consegue adaptar esses conhecimentos indígenas para uma cerâmica caseira? Então, a primeira coisa que a gente aprendeu aqui, que para fazer cerâmica de queima de chão, o ideal é utilizar uma mistura de argila com cinzas. É claro que o caraipê é uma árvore que existe lá no Alto Rio Negro e talvez não exista em outras regiões. Então é necessário a gente conseguir substituir essas cinzas do caraipê por outras cinzas. E aqui no meu caso eu comprei cinza de eucalipto, eu tenho cinzas de madeira que eu mesmo fiz e cinzas de palha de arroz. De acordo com os meus estudos, a cinza de palha de arroz ela tem um alto teor de silício, que pode ser aproximado ao do caraipê, eu não sei. Então eu vou estar utilizando essas 3 cinzas aí, 2 eu comprei e uma eu mesmo fiz, para ver se funciona e se dá certo. A segunda questão é como invernizar as peças utilizando coisas que a gente tem na nossa região. Como eu disse para vocês, os índios baniwá utilizam uma resina que tem por lá e também utilizam resina do jutaí. Por aqui por perto tem jatobá, mas não é tão fácil de achar assim. Então o ideal é a gente conseguir usar resinas mais conhecidas, né? Ou eu vou tentar mesmo fazer a defumação da peça por inteira. Por exemplo, aqui tá vendo essa caneca aqui, ó? Essa casca preta que está na volta da caneca é fumaça de fogueira. É a mesma fumaça que os índios utilizam para impermeabilizar a parte de dentro das peças de cerâmicas deles. Mas eu acho que essa fumaça aqui ela também pode servir para impermeabilizar a peça por fora, porém demora muito, né? Nesse caso aqui da minha caneca de alumínio, isso aqui é fumaça, sei lá, de umas 20, 30 fogueiras. Então parece que é um processo demorado, mas pode ser tentado. Agora, a modelagem das peças de cerâmica e a queima não é uma coisa tão complicada. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico para vocês sobre como fazer a queima básica de chão. Porém, como eu utilizo peças de cerâmica feitas só com argila, então as peças acabaram rachando. Algumas racharam, nem todas, né? Algumas peças ficaram boas. Eu falo e aconselho vocês a assistirem esse vídeo aí, que é um vídeo bastante interessante. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assim que possível eu estarei testando todas as técnicas que eu falei para vocês. Eu vou dar uma pesquisada aqui na minha região para saber se tem caraipê e para saber também se tem essas outras coisas que os índios utilizam lá, mas eu acredito que não tenha.
Assistam outros vídeos do meu canal, assistam o tutorial que eu falei para vocês de queima básica de chão para peças de cerâmica. Dê aquele like para me apoiar e até a próxima.